Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. O professor e sociólogo da UFAM, Marcelo Seráfico, nosso parceiro aqui na Band News Difusora, já está conosco para mais um Pensa Rotina. Professor, seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael, Jenny, ouvintes. Muito obrigado. Professor, hoje o senhor traz aqui para a gente informação e análise ainda a respeito das políticas propostas e anunciadas por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e os impactos dessas políticas sobre as relações internacionais. Assunto importante que, sim, tem muito a ver conosco também aqui no Brasil e na Amazônia, não é isso, professor? Isso, Rafael. Vou tentar, dividir esse comentário sobre a posse do Trump, que teria sido objeto da nossa coluna semana passada. Infelizmente eu não pude participar, e sobre as primeiras medidas tomadas durante essa primeira semana de governo, que já se revela, um certo ímpeto, de cumprir com algumas promessas feitas durante a campanha, de retomar certas orientações que estavam presentes lá no primeiro governo do Donald Trump, e que, num novo contexto agora, coloca problemas também de outra ordem. Então, acho que qual é a primeira questão, Rafael, das duas sobre as quais eu pretendo tratar, para a qual é necessário atentar, Eu acho que a primeira delas diz respeito a um processo de já longo prazo que vem colocando várias sociedades, se não a totalidade delas, a maioria no mundo todo, diante de um gravíssimo problema. E é um problema de ordem originalmente econômica e social, que está vinculado à alta concentração de riqueza, e como um desdobramento disso, há uma progressiva pauperização da maioria das pessoas que vivem nas sociedades, e é um problema que vem se desdobrando desde a década de 70 do século passado. Eu acho muito importante falar dessa maneira, para que a gente não se perca nas questões relativas à conjuntura, a posse de um ou outro presidente, a quem está perto dele, quem não está. Isso tudo é importante, isso tudo conta para a análise, mas é importante situar esses fatos dentro de um processo mais longo, que é esse processo relativo à seguida perda de direitos, perda de garantias sociais, perda, portanto, de condições de exercício da cidadania, que também vem se dando dentro dos Estados Unidos da América do Norte. No Brasil, particularmente, existe toda uma ilusão acerca do que é a sociedade norte-americana, que a projeta como uma espécie de modelo a ser seguido. E esse modelo, desde o final dos anos 70 para frente, tem muita relação com o que se chamou de políticas de austeridade. E essas políticas de austeridade são políticas que, na verdade, cortam gastos sociais para transferir receitas públicas para empresas, grandes corporações privadas, seja através do sistema da dívida pública, seja através dos processos de privatização, de empresas e serviços públicos. Quer dizer, é como se, a partir da década de 70 do século passado, essas grandes corporações, essas empresas, tomassem os estados nacionais e fizessem com que eles transformassem o resultado de investimentos realizados ao longo de décadas, quer dizer, isso vem desde a década de 30, eu diria, e de maneira mais intensiva no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, que eram políticas vinculadas à ideia de que, para que houvesse algum equilíbrio no desenvolvimento do próprio capitalismo, seria necessário acomodar conflitos através de políticas sociais. Pois bem, desde a década de 70 para frente,
as oportunidades de lucratividade, de rentabilidade das grandes corporações operando em escala mundial passaram a estar em atividades até ali oferecidas ou supridas pelo poder público, com altos investimentos, né, realizados a partir dos impostos públicos, mas tudo tendo em vista assegurar algumas condições para o exercício da cidadania da maioria dos cidadãos. Evidentemente, esse projeto foi mais ou menos bem sucedido, né, em vários cantos do mundo. O fato é que ele foi revertido a partir dos anos 70. E essa reversão não encontrou resistência suficiente nos setores que se identificam com várias formas de progressismo, quer dizer, a subtração de direitos, ao invés de ter sido combatida e enfrentada em escala global, eu digo, né, por perspectivas que procurassem não apenas assegurar esses direitos, mas ampliá-los, mas ela foi completamente revertida e mesmo setores que se identificavam com certo progressismo aderiram às políticas de austeridade. Não é? E é óbvio, tem um quadro global bastante complexo do ponto de vista ideológico, né, com a queda do Muro de Berlim, né, com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, portanto, com o fim de uma referência importante para se imaginar outras formas de organização social. Mas isso tudo significou, digamos, um enfraquecimento, um enorme enfraquecimento, né, das políticas que, malemar, asseguravam alguma condição de cidadania. E aí vem a segunda parte do que eu gostaria de comentar, que está vinculado aí sim com a ascensão de figuras como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, como Viktor Orbán, não é? Como vários outros que têm aparecido no mundo, e cuja liderança, assentada nisso que um autor chamado Zygmunt Bauman chamava de retrotopia, quer dizer, essas figuras vêm com uma mensagem política cuja promessa é buscar um passado perdido. Não é? É como se no passado as sociedades nacionais de que eles são representantes tivessem realizado um grande projeto e esse grande projeto tivesse sido perdido por conta de políticas progressistas. Não é? Quer dizer, ao invés de compreender que a perda de uma série de direitos se deveu precisamente à forma do desenvolvimento do capitalismo, da acumulação de capital, da centralização da riqueza, esses autores identificam na esquerda, nos progressistas, o problema, porque esses teriam desperdiçado recursos. Né? Muito bem. Essa ideia, porém, emerge precisamente, quer dizer, volta essa ideia precisamente no momento em que os países do mundo, as várias economias nacionais, estão profundamente articuladas. E aí, o Trump agora, e aqui tem uma diferença enorme entre Trump e Bolsonaro, por exemplo, né, ou esse segmento que a gente pode chamar de bolsonarista, é que o discurso nacionalista do Donald Trump é abertamente protecionista. Então ele é protecionista no sentido de proteger a economia americana, aumentando tarifas de países, né, com os quais os Estados Unidos da América do Norte estabelecem relações comerciais, são praticamente todos do mundo, mas de imediato, particularmente com Canadá, México, né, e Colômbia. E não apenas isso, do ponto de vista interno, a orientação do governo Trump é de expulsar imigrantes, né, numa atitude que tem duas dimensões. Uma dimensão é amedrontar os habitantes dos Estados Unidos da América, cuja origem é outro país. E, de outro lado, é pura e simplesmente expulsá-los realmente, e às vezes em condições degradantes, como nós acompanhamos semana passada. Muito bem. Ocorre que esse tipo de nacionalismo, né, não encontra abrigo no Brasil, por exemplo. Né, porque no Brasil os bolsonaristas, curiosamente, defendem um nacionalismo que se inspira na bandeira dos Estados Unidos e de Israel. Quer dizer, tem uma dimensão que é de assumir uma colonialidade,
né? Quer dizer, é uma aspiração a ser uma colônia de outro país, do ponto de vista político e econômico, e do ponto de vista religioso, que aí tem vinculação com Israel, é de ser também uma espécie de subsidiária de uma compreensão, uma visão de mundo vinculada à teoria do domínio. Então, essa é uma distinção importante. E no caso do Trump, essa atitude xenófoba, né, é uma atitude violenta contra os imigrantes, enfim, uma atitude que realmente nos remete, aí sim, a um momento do passado identificado com o nazismo, também tem desencadeado em lideranças mundiais, mesmo conservadoras, reações de igual calibre. Então nós temos na Dinamarca setores conservadores daquela sociedade falando do ponto de vista nacionalista que o Trump não terá direito e não conseguirá roubar a Groenlândia deles. Assim como temos, né, reações do primeiro-ministro do Canadá, reações que também é um conservador, e reações do presidente da Colômbia, que é um progressista, né, demonstrando a necessidade de se impor limites a essas pretensões abertamente imperiais do governo norte-americano. Cabe para nós agora ver qual será a orientação do Brasil, né? Porque das duas uma, ou o Brasil estabelece uma política externa altiva, né, que não permita, de um lado, que os seus cidadãos que buscaram os Estados Unidos da América do Norte para ter uma vida melhor, porque não encontravam essas condições aqui, e aí note que o problema da austeridade se manifesta de várias maneiras, né? O mesmo cidadão pode experimentar os impactos da austeridade no seu país de origem, mas quando ele se muda para outro, lá ele encontra o mesmo problema, só que com outra forma. Então, o que revela também que está cada vez mais difícil nós compreendermos esses processos como se fossem processos estritamente nacionais. É como se o globo todo tivesse sendo agitado por determinadas forças econômicas, nomeadamente as forças vinculadas ao mundo da tecnologia, das finanças e do domínio sobre as matérias-primas do mundo, né? E essas forças brincassem com a vida de parcelas expressivas da sociedade mundial, que ficam sendo jogadas de um lado para outro, literalmente, né? Quer dizer, imigrando, se movimentando, fugindo de catástrofes ambientais, políticas, econômicas, mas, de outro lado, também tem essa movimentação que provoca a pauperização de muitos, a perda das condições de exercício da cidadania, né? A incapacidade de satisfazer suas aspirações individuais e coletivas. Quer dizer, nós estamos diante de um momento, eu diria que emblemático e desafiador, né, do ponto de vista daqueles que entendem que nós precisamos inventar outras formas de organizar a vida social. Porque a pauta reiterada agora pelo governo Trump, além de inspirada em alguns pressupostos, eu diria, que nos remetem ao nazismo, ao fascismo, também prometem reversões no que diz respeito ao lento avanço relativo a novas políticas econômicas que deem conta do tema, por exemplo, do meio ambiente, ou das questões de saúde mundial, global, né? A saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, né? A reversão na assinatura de tratados mundiais relativos ao meio ambiente, tudo isso sinaliza, né, para o aprofundamento de certo tipo de política que já se revela e já se revelou frustrada. Mas estamos todos diante desse impasse, eu diria, no primeiro momento, que pode levar a novas formas de mobilização política em escala transnacional para resistir não apenas ao neofascismo, neonazismo, que abertamente se apresenta agora nos Estados Unidos, né, mas também para formular alternativas, né, ao que propõem esses setores de extrema-direita. Né? Eles mesmos enfrentarão muitos conflitos agora por conta desse tipo de orientação lá. Portanto,
há um lado que é, digamos, uma dialética interna do movimento de ultradireita que vai exigir muito esforço para eles resolverem. Agora, aqueles que se opõem a esse tipo de perspectiva têm que fazer frente, né, às políticas de austeridade e a essa absurda, né, acumulação de capital e evolução da desigualdade no mundo, se é que nós queremos uma sociedade realmente democrática. Professor Marcelo Seráfico, o senhor conseguiu explicar muito bem e dividir muito bem os assuntos, os tópicos desse assunto tão importante, né, desse tema tão atual, que fala sobre passado, impressionantemente, né, da retro-utopia, como o senhor falou agora há pouco, de líderes que parecem que querem fazer com esse discurso de faça grande de novo, né, seja a América ou qualquer outro país, fazer a propaganda para seu nicho e ameaçando tantos outros povos. Muito importante essa análise que foi feita aqui com o professor Marcelo Seráfico na nossa coluna, que logo mais vai estar disponível no nosso canal no YouTube e também no nosso site bandnewsdifusora.com.br. Muito obrigado, professor, por mais uma coluna aqui na Band News Difusora. Eu que agradeço, Rafael, Diene e ouvintes. Espero que todos tenhamos uma ótima semana. Um abraço. Uma ótima semana, meu amigo. Um grande abraço para você.